Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula. Na primeira aula a gente tratou de ver um pouquinho a lógica geral, estudamos a faixa azul e basicamente da ferramenta lateral, o painel global, e começamos a estudar o painel temático, aqueles botões temáticos que agrupam aqueles nós tarefas. Hoje nós vamos entrar dentro de um botão temático desse e estudar todas as ferramentinhas que tem lá. Vamos lá então. Eu estou aqui no painel global. Antes de a gente ir para um botão temático desse, eu me esqueci de tratar deste local de consulta de número de processos. Se você estiver aqui no painel global, portanto onde estão todos os processos que estão no órgão julgador, e pesquisar por um número de um processo que está aí dentro deste órgão julgador, ele vai te listar. Vamos pegar um número aqui. Digamos que eu fosse consultar esse processo aqui. Quando você digitar o número do processo, ele vai começar a te sugerir aqui. Ele aqui sugeriu, quando ele sugerir o número inteiro, é o processo que tu quer localizar, é só clicar em cima dele, ele fica com o filtro aqui e vai listar aqui embaixo o processo. Aqui ele. E ele já te lista e já diz em que botão temático que ele está. Ele está lá no botão temático prazo. Não é? Então, é assim que a gente faz consulta, processos dentro do próprio órgão julgador. Vou pegar um nó temático desses aqui qualquer. Vamos pegar o que vocês mais utilizam aí nos gabinetes, que é o minutar voto. Cliquei no minutar voto, vai listar todos os processos que estão em minutar voto. Tá vendo que o botão de consulta processo permanece lá? Se eu clicar lá, ele vai me sugerir de novo e ele vai me listar o processo, vai sair do painel que eu estava e o botão temático que eu estava, vai listar o processo que está tentando localizar e vai te dizer em que botão temático ele está. Vamos voltar lá para o minutar voto. Bem, vamos começar aqui por cima. Aqui você tem uma série de filtros nesta listagem de processos. Não é? Aqui você tem o filtro que são os processos que tramitam em segredo de justiça. Não é? Se você clicar, aqui não deve ter nenhum aqui. Não tem. Veja, cada vez que tu estabelece um filtro, ele marca aqui. Né? Vou desclicar, fechar aqui, ele vai voltar, ficar sem o filtro. Esse daqui, eu vou tratar disso aqui depois, né? Que são processos com documentos não apreciados, depois a gente trata disso. Esse vai te listar os processos que estão com prioridade. Aqui os processos que têm associação e aqui te filtra os processos que têm alertas. Bom, vou continuar descrevendo aqui os vários filtros, independente de fazer algum juízo de valor a respeito da utilidade. Mas de toda maneira você tem aqui possibilidades de filtrar aqui por classes processuais. Quando ele lista aqui é porque tem aqui. Quando você clica num filtro desse, ele te lista, é que tem. Então tem um RO, tem agravo de petição, tem agravo de instrumento de recurso ordinário, que se eu clicar aqui, ele vai filtrar todos os que são agravo de instrumento em recurso ordinário. Vou tirar o filtro aqui. Aqui vai te filtrar tarefa no processo. É que aqui só tem minutar voto, só vai te listar minutar voto. Subcaixa, se houver subcaixas, aqui tem, eu quero só filtrar nos minutar votos os que tem o pessoal do gabinete auxiliar. Aí ele vai filtrar, esses aqui são gabinete auxiliar, né? Subcaixa, gabinete auxiliar, tá vendo? Ele te dá a tarefa e a subcaixa ele te dá embaixo, né? Vamos filtrar aqui, esse é um filtro legal. Aqui vai ser filtrar usuário responsável, mas você vê que você pode filtrar por responsáveis. Depois, quando a gente estabelecer, ensinar como é que funciona estabelecimento de responsáveis, daí a gente trata de voltar nesse filtro aí. Aqui você pode filtrar pelo relator do processo. Eu quero os processos da doutora Mirna. Aí só vai vir os processos em que a doutora Mirna é a relatora. E aqui o Dr. Gilmar Cavalieri. Aqui só os processos com o Dr. Gilmar Cavalieri. Se eu clicar aqui, eu vou filtrar os órgãos julgadores, né? Aqui certamente no gabinete vai aparecer, e um período
Aqui também tem um filtro, você pode filtrar um período de tempo, né? Na tarefa desde até. Então eu posso procurar desde tanto até tanto. É só você estabelecer o intervalo. Clica aqui no calendário e estabelece o intervalo, sabe? Do dia 2 de abril até... Aí tu clica no calendário até hoje. Ó, vou tirar esse... Ó, é um filtro que vai de... já filtrou. Vou tirar. Aqui você tem um limpador de filtros. Que eu vou colocar aqui, ó, esse filtro e esse filtro. Ó, veja, cada vez que tu acumula um filtro, ele vai sobrepondo filtros, vai acumulando filtros. Eu quero os processos que tem segredo de justiça, que está com prioridade processual e com documentos não apreciados, por exemplo, né? Agora tu queres limpar os filtros, tu clica aqui que ele limpa os filtros. Limpou os filtros, vai listar todos os processos que estão nesse botão temático aqui. Aqui nesse canto, tu tens um funilzinho aqui, ó. Se tu clicar no funilzinho, ele vai esconder os filtros que estão abaixo, né, do cabeçalhinho aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, veja, sumiu os filtros. Se eu clicar aqui, ele aparece os filtros, né? É só para uma questão de visual, de limpeza, assim, de informações quando você não quer. Muito bem. Vamos aqui olhar então dentro de uma linha onde está listado um processo. Depois eu volto aqui. Vamos ver aqui. Se eu clicar em cima do número, ó, eu vou abrir a tarefa. Cliquei em cima do número, já abriu a tarefa. Quando ele abrir a tarefa, ele vai abrir a tarefa na versão 1x. Por isso que eu disse no início que tudo que a gente vai fazer, todas as tarefas que nós vamos fazer, nós vamos acabar fazendo, por enquanto, na versão 1x, enquanto tudo não for a versão 2x ou a versão caseira e tudo. Então, assumiu a tarefa, ele vai lá para a versão 1x. Para nós estudar, aqui tem alguns organizadores aqui também, mas antes de a gente vir para esses organizadores aqui, vamos, para entender ele melhor, ver como é que empilha os processos aqui. Veja que nós estamos no botão temático minutar voto, e aqui vão estar empilhados todos os processos que se encontram, no caso do botão temático minutar voto, no nó de tarefas minutar voto. Coincide o nome do botão com não agrupa mais do que uma tarefa. Agrupa só esta tarefa aqui. Veja, ele agrupa por primeiro os processos na posição default de entrada, né? Primeiro os processos que estão com tramitação preferencial, que é idoso, que é doença grave, então que é com esse símbolozinho aqui. Lembra que a gente podia filtrar por aqui, ó, né? Não, desculpe, aqui, ó, processo com prioridade processual. Mas ele já aparece empilhado, como é na versão X, primeiro os processos que estão com prioridade. Ele sempre faz na posição default do mais antigo para o mais novo. Ó, aqui está 10 do 4, depois 13, 18, veja, isso aqui é o mais novo, mas veja que aqui é porque tem prioridade, porque o sem prioridade, ó, 2 do 3, 9 do 3, 13 do 3, então ele pilha do mais velho para o mais novo, né? Também semelhante ao que é na 1x, né? Agora, se você quiser inverter isso, você inverte. Não, eu quero sem essa ordem aqui, eu quero exatamente o mais antigo, né? Aí ele vem do mais antigo para o mais novo, independente se tem prioridade processual ou não. Se eu quiser do mais novo para o mais antigo, daí eu clico de novo no desde quando aqui, ó. Aí ele já vai empilhar o reverso, desde o mais novo, que chegou aqui nessa tarefa mais novo, para o mais velho. Inverteu a ordem de empilhamento. Tá, mas como é que eu volto para a posição default? Como é que eu sei os prioritários? Tem duas maneiras. Aquilo lá que a gente já falou, tu clica aqui, vai filtrar só os prioritários, ou para voltar na posição default, tu tens que clicar de novo no global, no painel global, e na tarefa minutar voto. Ou se tu tiver no teu painel pessoal, também dá, depois a gente mostra isso. Aí ele já vem na posição default de novo, né? Muito bem. Aqui, se eu clicar neste daqui, ó, neste organizador aqui, ele vai organizar a pilha pelo número do processo, ó, 26, 29, 30, 35, 57, está organizando pelo número do processo, do menor para o maior. Se eu clicar de novo,
ele vai organizar ao reverso, né? Agora sim, do maior para o menor. Antes era do menor para o maior, né? O número maior vai descendo. Bom, tá aí o filtro, né? Tarefa tu não precisa aqui porque já está organizado, né? Só tem 1 minuto a voto. Então não tem, quando tem mais que uma tarefa, ele organiza por ordem alfabética as tarefas. Mas nesse caso aqui nós estamos num nó temático que não agrupa, só tem um nó de tarefas. Aqui, né, a gente já viu, o responsável, o que ele vai fazer? Está vendo que aqui ele está organizado porque eu organizei por número. Eu posso organizar de novo pelo mais antigo, o mais antigo para o mais novo. Já mudou a ordem aqui. Agora eu quero organizar o nome, está vendo que está tudo separado. Eu quero saber os do header. Então eu organizo pelo responsável. O que ele vai fazer? Ele vai organizar em ordem alfabética, né? Do A ao Z, né? Se eu clicar de novo, ele vai fazer ao contrário, do Z ao A. Aqui que está tudo sendo primeiro sem responsáveis, depois vai no caso aqui está no R, né? Do R para o A. Se eu clicar de novo ali no responsável, ele organiza a pilha organiza do A para o E. Mas se eu tenho aqui um filtro mais interessante que eu posso organizar por aqui, sei lá, eu pego os do header e aí só aparecem os meus, né? Enfim, isso aqui é um filtro, né? Esse aqui é um filtro, vou tirar o filtro aqui. Esse aqui não é um filtro, esse aqui é um organizador. Organizei a pilha de processos que estão no nó temático minutar voto, né? Com esta forma, né? Muito bem. Depois aqui tem o prazo, isso aí a gente já disse que vai tratar depois, porque esse aqui tem um prazo final. E esse daqui, se você clicar aqui, ele vai ordenar a lista de processos por prazos expirados. Se tu clicar aqui, pronto, ele vai ordenar. Opa. Ó, ordenou. Esse símbolozinho do reloginho aqui é porque está com o prazo expirado, né? Como a gente viu, no caso do minutar, ele está contando, pelo menos é o que deu para entender, a partir da conclusão. Aqui nesse cantinho você tem o checkbox aqui e um lápis. Se tu clicares aqui no lápis, ele vai te abrir a possibilidade de estabelecer ou trocar manualmente o responsável. Depois vou mostrar ali como é que faz isso automaticamente, mas manualmente, que eu acho que para os gabinetes, possivelmente é como funcionaria. A pessoa é só clicar ali na setinha. Eu vou trocar isso aqui para mim, dar uma mexidinha aqui e bate no E. Vou estabelecer aqui um prazo, sei lá, posso colocar direto também, ó, 22 dias, por exemplo, e vou colocar um comentário, teste, né? Salvei. Olha lá, já trocou o responsável, né? E já colocou, como eu coloquei um prazo, ele já estabeleceu o prazo aqui. Veja que não tinha esse símbolozinho aqui. Esse símbolozinho aí é aquele comentário que a gente estabeleceu. Isso aí é mais ou menos o Gigs entrando muito lentamente para dentro do PJE, né? Então são ferramentinhas, essas ferramentinhas de estabelecer responsável e ferramentinha de abrir comentários do Gigs. Se tu colocar aqui, tu abre o comentário, ele vai lá te abrir aquele comentário que você colocou, né? Muito bom. Bom, eu queria mostrar para vocês como é que ele conta esse prazo aqui. Vamos alterar esse prazo aqui, vamos alterar para 2 dias, para ficar mais fácil de a gente verificar. Aí ele já vai trocar o prazo ali. Pronto, alterou. Eu coloquei 2 dias e ele deu 27/4. Só que o que aconteceu? Ele contou esses 2 dias a partir do dia em que eu inseri o prazo. Vamos pegar aqui o calendário para a gente ver. Ó. Então foi feito dia 25, acabei de fazer. 1, 2, dia 27. Então vai para o dia seguinte. Então veja, quando a gente coloca um prazinho aqui, ó, a gente colocar o prazo aqui, ele começa a contar o prazo a partir do dia que tu inseriu o prazo. Já esse aqui, ele vai contar o prazo que a gente viu a partir da conclusão 30 dias. Né? Isso aqui acho que ainda vai ter que melhorar muito, ele está um pouquinho
enfim, um pouquinho confuso. Mas de toda maneira tem esse comportamento aí, bom ou ruim, esse aí é o comportamento que a gente identificou. Bom, para encerrar essa aula aqui, só vamos ver aqui no finalzinho da lista de processos, né? Você tem aqui, ó, eu estou na primeira página, linhas por página está definido com 50 e eu estou com de 1 a 50 de 103 processos que estão neste nó temático. Isso aqui você pode, se quiser, alterar, diminuir a quantidade de processos por linha, né? Linhas do relatório, e aí você vai aumentar o número de páginas, né? Por evidente, ó, aqui aumentou para 11. Se eu quiser, não, eu quero tudo numa página só, o máximo que a gente consegue fazer é 100. Então ele já está com uma página com 100 linhas, ó, ficou uma página bem comprida. Prefere, bom, enfim, é uma coisa. Só tem uma página, eu tenho 2 páginas, tem 3 processos na outra página. Aí, ó. Tranquilo? Então, vamos encerrar essa aula e na próxima aula a gente estuda esses 2 carinhas aqui, ó. Então, até lá.